Quem é Jesus? Do que ele nos salva? Como ele nos salva? Qual é o trabalho que ele desenvolve entre os homens e Deus? Para a gente entender essas questões, precisamos entender alguns acontecimentos históricos que antecedem a vinda dele. Logo após entregar os 10 mandamentos a Moisés, Deus pediu que Moisés construísse um local chamado tabernáculo, lugar esse onde era a habitação de Deus no meio dos filhos de Israel. E junto com o tabernáculo, Deus instituiu sacerdotes e sumos sacerdotes. Os sacerdotes entravam constantemente no tabernáculo, chamado também de lugar santo, para exercer seu ministério. Mas o sumo sacerdote, somente ele, tinha acesso ao lugar santíssimo, que era o local onde ficava a Arca da Aliança e a presença de Deus. Porém, o sumo sacerdote só tinha autorização para entrar no Santíssimo apenas uma vez por ano. Era o sumo sacerdote quem fazia a propiciação pelos pecados dos homens e dele mesmo, diante de Deus. Então, o sumo sacerdote fazia a ponte entre o homem e Deus. Sabendo disso, vamos ler Hebreus 7, a partir do 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Ou seja, os sumos sacerdotes, que faziam a ponte entre o homem e Deus, ele não era sumo sacerdote para sempre, porque ele morria. Outro assumia o lugar dele. Verso 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só o que a palavra diz em Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Os sumos sacerdotes, antes de Jesus, só podiam entrar no Santíssimo, ou seja, na presença de Deus, apenas uma vez por ano. Porém, Jesus não entrou no Santíssimo feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo do céu, na presença de Deus. E não só entrou, mas se assentou à direita de Deus, como sumo sacerdote, que intercede por nós. No verso 3 do capítulo 9 diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Verso 24 de Hebreus 9. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. É o sumo sacerdote permanente que intercede por nós, que foi o próprio sacrifício para perdão dos nossos pecados. Perdoa e salva todo aquele que nele crê. Qual é o trabalho que ele desenvolve entre os homens e Deus? Ele é o nosso intercessor, é o mediador entre o homem e Deus. É o sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus e intercede por nós dia após dia. O nome de Jesus está acima de tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Como ele nos salva? Crendo nele, praticando as obras que ele nos ensinou, se arrependendo dos nossos pecados e entregando a nossa vida a ele. Do que ele nos salva? Da condenação eterna.